Uma universidade americana, isso já tem 7, 8 anos, uma universidade no estado de Iowa, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa, um estudo muito interessante. Eles pegaram pombos. Pombos são aves com uma acuidade visual muito grande, muito melhor que nós humanos. E diante das suas gaiolas, passavam diante deles imagens de raio-x, que poderiam ou não ter câncer de mama. No início, eles bicavam todas as imagens à vontade, mas toda vez que eles acertavam, havia realmente um câncer ali naquela imagem, eles recebiam um número. Depois de algum tempo, o próprio processo cognitivo do pombo aprendeu com isso instintivo, só gasta energia se tiver alguma recompensa, né? Instintivo de sobrevivência do ser humano. Então, o que aconteceu? Eles passaram a ter muito mais assertividade do que os próprios radiologistas. Eles acertavam muito. Mas qual a diferença entre eles e os radiologistas? Por que que não se demitiu os radiologistas daquele hospital e colocou-se um pombal? Uma razão muito simples. Eles não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo. Bicavam porque quando aparecia um determinado padrão de imagem, sombras, vamos chamar assim, eles ganhavam milho. Só por isso. O que era aquilo? Não tinha uma mínima ideia. Perguntar ao povo, isso é um câncer de mama? É grave, não é? Ele não vai responder. Agora, o radiologista sabe o que é um câncer. O radiologista sabe o impacto disso numa pessoa, na família dessa pessoa, de acordo com a idade, o que vai acontecer e assim por diante. Então, essa é a diferença. Esse lado humano, com certeza, ela é fundamental. Agora, a máquina pode facilitar algumas coisas. Vamos pegar o próprio radiologista. Ficar o dia inteiro numa sala olhando imagens, dos quais nós sabemos que uma grande parcela dessas imagens não tem câncer de mama, mas toma o tempo dele, faz com que, no final do dia, digamos, a assertividade caia. Ele está cansado. E, como ser humano, pode ter brigado no trânsito e chegado com uma certa dose de mau humor. Então, se eu tiver um sistema que consiga me facilitar o processo de triagem, eliminando o que, com certeza, ou quase certeza, né, sempre falamos em probabilidade, não tem câncer de mama, eu deixo para o radiologista olhar aqueles que a margem de incerteza é relativamente alta. E aí eu me concentro como profissional naquelas imagens, todas. Então, isso significa uma sinergia entre a atividade da máquina e o humano. Não é máquina versus humano, mas é máquina e humano. A máquina fazendo o que ela faz bem, cálculos, reconhecimento de padrões, acessar dados que você não guarda de cabeça. O que eu fiz no dia 3 de maio de 1998? Eu não me lembro, mas ela pode ter armazenado isso e deixa para nós o que é humano, que é tudo isso que você comentou, o senso crítico, reconhecimento, o que aquilo significa para uma outra pessoa, a empatia, a máquina termina na noção que seja empatia, e tudo isso. Então, eu vejo a possibilidade de, sim, essa sinergia fazer com que nós tenhamos uma capacidade aumentada. Como hoje nós temos, através das inovações tecnológicas da sociedade industrial, uma capacidade aumentada física, eu consigo viajar através do Atlântico por avião em 12 horas, vou a Paris. Antigamente não conseguia fazer isso, a nado jamais faria isso. Se eu pegar um avião em Salvador, eu não poderia ir a pé. De carro, eu posso chegar a 110 quilômetros, 120, como é que eu faria isso a pé? Então, a minha parte física foi potencializada pelo uso da tecnologia. Agora, as atividades que eu consigo fazer cognitivas, tem muitas coisas que são tão simples que a máquina pode fazer e vai fazer bem. Coisas um pouco mais sofisticadas, ela vai fazer, sim, desde que eu tenha uma supervisão humana. E as coisas que dependem do ser humano, tem a interpretação, o bom senso, o pensamento crítico, a empatia, isso a máquina não tem.